Muita gente diz que o capitalismo não deu certo, editor. Você concorda? Sim ou sim? Sim! Nossa. Mas sejamos justos aqui, porque nesse canal somos totalmente isentos. Isso aqui é um canal imparcial, tá? Não sei se vocês perceberam. Vamos ser justos aqui. O capitalismo funciona assim, só não funciona pra você. Olá, meus queridos, vocês estão bem? Cá estou eu trazendo o mesmo assunto pela 20ª vez para vocês, porque entendemos que entre um vídeo e outro sempre sobra um ponto que não foi abordado. E aí a minha ansiedade não me deixa dormir por conta disso. Pessoas ansiosas, por favor, curtam, compartilhem e comentem esse vídeo. Vai ajudar bastante. Enfim, o capitalismo funciona ou não? Editor, bota aquela clássica dele, aquela clássica do tio João Carvalho. No dia da Revolução Brasileira, essa voz estará ecoando em todas as rádios possíveis desse Brasil. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde ele colocar os seus tentáculos que se baseiam na expropriação e na exploração do homem pelo homem. Bom, para a classe trabalhadora, o capitalismo é um sistema que entrega salários estagnados, precarização, endividamento, mas para quem está no topo da pirâmide, o capitalismo é uma máquina perfeita de concentração de riqueza. Basta olhar os números, se liga só. Vamos começar pela fortuna de Elon Musk. Em 2012, esse cabra aí tinha 2 bilhões em patrimônio. Agora, em 2024, ele tem 447 bilhões em patrimônio. Tá bom pra vocês ou não? O Jeff Bezos, aquele corno, em 2012, ele tinha 18 bilhões de dólares em patrimônio. Já em 2024, 249 bilhões em patrimônio. O Mark Zuckerberg, em 2012, tinha 44 bilhões em patrimônio. Em 2024, ele tem 224 bilhões em patrimônio. Agora veja que interessante essa porra toda. Enquanto essa galera ganha dinheiro a rodo, o salário mínimo dos Estados Unidos, que é a terra da oportunidade, é exatamente o mesmo desde 2009. 7,25 dólares por hora. 15 anos sem aumento. Não tem jeito. É o melhor país do mundo. E não é por acaso, tá? O capitalismo não nasceu espontaneamente, ele foi moldado e imposto no mundo inteiro através de séculos de colonialismo, escravidão e guerras. Isso você não sabia, né, fofo? Um dos símbolos mais cruéis desse processo foi a Companhia das Índias Orientais, criada pela coroa britânica. Muito mais do que uma simples empresa, ela funcionava como o verdadeiro braço do imperialismo. Tinha seu próprio exército, cobrava impostos, fazia comércios e expandia o domínio inglês na Ásia, onde chegavam a destruir economias locais para impor a lógica do lucro britânico. Na Índia, por exemplo, artesãos e tecelãs que produziam tecidos finíssimos de qualidade foram brutalmente perseguidos para que os produtos ingleses dominassem o mercado. Há relatos de mulheres que tinham as mãos cortadas para não poderem mais tecer camisas, garantindo que a companhia vendesse mais. Esse foi o preço de consolidar o capitalismo: sangue, fome, mutilação e destruição cultural. E é nesse ponto que entra uma contradição gritante. Muitos liberais adoram repetir que o comunismo matou milhões de pessoas, mas essa é uma narrativa fabricada, muitas vezes inflada e distorcida, construída justamente para desmoralizar qualquer alternativa ao capitalismo. Esses mesmos liberais, no entanto, esquecem ou fingem esquecer dos milhões de mortes que foram necessários para o firmamento do capitalismo. Esquecem das guerras coloniais, da escravidão que arrastou milhões de africanos, da fome imposta a povos inteiros para garantir mercado consumidor e de exemplos concretos, como o da Companhia das Índias Orientais. O capitalismo existe há séculos, já teve todo o tempo do mundo para resolver as questões básicas da humanidade, como a fome, a miséria, a desigualdade, o acesso à saúde, à educação, e até hoje falha miseravelmente nisso. O que ele consegue com perfeição é garantir que uma pequena elite acumule fortunas obscenas, enquanto bilhões seguem vivendo sem o mínimo para uma vida digna. O capitalismo é um sistema que produz riqueza como nunca antes, e quem diz isso não sou eu, tá? Quem diz isso é o próprio Karl Marx. Por exemplo, vamos falar de alimentos. Todos os anos o mundo produz comida suficiente para alimentar quase 10 bilhões de pessoas, mais do que a população atual da Terra, tá? E mesmo assim, segundo a ONU, mais de 800 milhões passam fome hoje. Isso acontece porque toneladas de alimentos são desperdiçadas ou destruídas para manter os preços altos, em vez de serem distribuídas para quem precisa. Podemos partir para a parte dos imóveis. Só no Brasil existe mais imóveis vazios do que famílias sem teto. Em São Paulo, por exemplo, o déficit habitacional poderia ser resolvido apenas ocupando prédios ociosos. Ou seja, os prédios que estão lá, parados, sem fazer porra nenhuma, sem ninguém lá dentro. Mas no capitalismo, a moradia é mercadoria e não um direito. Então milhões seguem sem teto, enquanto empreendimentos inteiros ficam trancados para especulação. Sim, o prédio fica vazio, para daqui 20, 30 anos o cabra ir lá e vender pelo triplo do preço. Falando agora sobre roupas, sim,
Roupas. A indústria da moda produz cerca de 100 bilhões de peças por ano, o dobro do que a população mundial precisa. O resultado, montanhas de roupas novas são parar em lixões a céu aberto na África e na América Latina, poluindo solo e água, enquanto milhões de pessoas ainda não têm acesso ao básico para se vestir. E por último, podemos falar sobre medicamentos. Existem remédios e vacinas suficientes para tratar doenças que matam milhões de pessoas todos os anos. Mas a lógica da patente protegida por gigantes farmacêuticas impedem que elas sejam produzidas em largas escalas a preços acessíveis. O resultado é a gente morrendo de doenças curáveis porque não conseguem pagar. Entendam uma coisa, o capitalismo funciona perfeitamente para quem vive de especulação e monopólio e deixa milhões sobrevivendo com migalhas enquanto são convencidos de que, se trabalharem duro, um dia vão chegar lá. E aqui vai uma verdade que ninguém quer ouvir, me desculpe por isso. Essa aqui vai doer de peito de vários editores, tenho até medo de falar. Você não vai virar bilionário no capitalismo. Toca a música da Billie Eilish. O sistema não foi feito para todos subirem, mas para poucos ficarem no topo enquanto a maioria sustenta a base. Se você ainda acredita que a sua hora vai chegar, é porque o capitalismo já conseguiu o mais importante, te convencer a proteger um jogo que você nunca vai ganhar. Nunca! Gostou desse vídeo? Deixa o like, se inscreva e um beijo de luz.